aqui, né? Venho agradecer ao pastor Elton, que me deu essa confiança, né? De estar aqui com vocês aqui, né? E é interessante, igreja, porque nós falamos ali de cursos, né? Nós falamos de cursos. Hoje, participei do curso aqui. Nós temos curso em igreja, na sexta, às 19h30, e no domingo, de manhã, às 8h30, que nos ensina muito, né, a palavra de Deus. Aí você pode falar comigo, Alfredo, mas só a gente buscar pelo Espírito Santo. Não, igreja, não, nós precisamos de entendimento bíblico, né? Para quê? Para que o Espírito Santo venha trabalhar em nós, para que a gente venha ganhar vidas, para que a gente possa, né, estar lá fora, né, saber que quando a gente encontrar pessoas, né, que venha a nos desafiar, e a palavra de Deus fala que a gente tem que ser obreiros, né, afiados na palavra, para que a gente não venha colocar coisas que não convém da palavra na nossa vida. Então, eu aconselho, muito bom, tá? Nós temos na sexta-feira, às 19h30, e no domingo, às 8h30. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos começar aqui, nós temos um tema, reconstrução espiritual. Reconstrução espiritual. Quer dizer, o Espírito do Senhor, na tua vida e na minha vida. Né? Reconstruindo um altar. Será que o altar que é esse? Né? Vou dar exemplo para vocês do Velho Testamento aqui, de homens, igual foi falado semana passada, que foi fiel, Deus falava e eles faziam. Elias, vai lá, ele ia, mesmo com aquela pressão, né, do rei, da esposa do rei, né, que foi falado aqui de Elias semana passada, mas ele ia, né? Ele queria o quê? Agradar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, servir ao Senhor. O que é que está faltando? Nós oramos aqui para pessoas, né? O que está faltando na vida dessas pessoas? O que está faltando na nossa vida? Alfredo, eu sei de tudo, Alfredo. Aí a gente vai lá em Mateus 19, não precisa abrir, vou só comentar. Aí a gente vai lá em Mateus 19, no versículo 16, se eu não me engano, 15 ou 16. Aí ali fala de um jovem rico, que achava que estava com o rei na barriga, né? Que é o ditado popular. E chegou perto de Jesus e falou: como é que eu posso chegar ao reino do céu? Aí Jesus falou os 10 mandamentos: você tem que fazer aquilo, tem que fazer, não matar, não. Aí, mas eu faço estudo aí. Faço estudo. A hora que Jesus falou, né? Ei, vende tudo. Que era um jovem rico, né? Tinha dinheiro. Vende tudo. Dá tudo aos pobres. Você tem o quê? Quantos barracos? Dá para Beltrano que está precisando, dá para Cicrano. Você tem quantos na sua conta? Tira lá e dá para aquele que está precisando na cesta básica. Dá para... A hora que ele escutou isso, ele assustou. Então, quer dizer, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Muitas das vezes somos nós aqui em igreja. Por quê? Porque ali mexeu com ele. Que a hora que ele falou, eu vou ficar sem dinheiro, mexeu no bolso. Mexeu no quê? Na cobiça dele. Porque ele muitos que a gente vê, não julgando, né, igreja? Quanto mais tem, mais quer. Aí vai e esquece da sua vida espiritual, que é o altar do Senhor, a nossa vida espiritual. Amém, igreja? Eu peço
que vocês abrem lá em Êxodo 20. Amém, igreja? Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 22 a 26. Amém, igreja? Aqui é interessante para vocês entenderem aqui Moisés, depois que ele desce do monte, com as tábuas dos 10 mandamentos, né? Aí, aqui Deus fala das leis a respeito do altar, dos altares, porque naquela época tinha muito altar pagão, né? Muita idolatria. Ao 22, estou com a Bíblia na linguagem de hoje, viu, gente? Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse a Israel, aos israelitas, o seguinte: vocês viram que lá no céu eu lhes falei, não faça deuses de prata ou de ouro para adorá-lo, ao mesmo tempo que vocês adorar a mim. Faça um altar de terra para mim, e em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois, como sacrifícios que serão completamente queimados e com oferta de paz. Eu separei lugares que neles vocês me adorarem. E nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizeres um altar de pedras para mim, não use pedras cortadas com ferramentas, né? Pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Ao 26, não faça o meu altar com degraus, porque se fizer, a nudez de vocês vai aparecer ali. Igreja, é interessante ver essa mensagem para me trazer para vocês, só que eu pedi ao Espírito Santo para me dar uma visão, né? Porque aqui está falando de idolatria e aqui está falando de altar. Idolatria. Vou entrar rapidinho nessa parte de idolatria, que eu tenho certeza que ninguém aqui idolatra, só Deus, né? Só Deus. Mas é interessante que eu não estou aqui, irmãos, pelo amor de Deus, para julgar ninguém, tá? Eu estou no mundo igual vocês, nós não somos do mundo, tá? Nós temos 24 horas, amém? Nós temos 24 horas. Você tira 8 horas para trabalhar. Alguém trabalha mais, fazendo hora extra? Vamos pôr 10 horas, então. Nós temos 10 horas. Sobrou quantas? 14, né? 14. Se eu estou errado, vocês podem me corrigir. 14. Sobrou 14 horas do seu dia. Aí você tem que descansar, que ninguém é de ferro. Vamos pôr 7 horas, para nós descansar, dormir bem. Sobrou mais 7 horas, não foi? 7 horas, nós temos 7 horas. Ó, Alfredo, mas eu tenho que levar o filho no médico. Ó, Alfredo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que levar o menino na escola. Nós temos 7 horas. Ou eu tenho que ir para a escola, né? A escola são 4 horas. Não, 2 horas, né? Eu nem sei. 4 horas. Nós temos 7 menos 4, nós somos um estudante, vamos pôr assim, né? Os estudantes. Então, sobrou 3 horas. Você tem 3 horas que o estudante, ele vai para a escola, mas às vezes o pai tem que levar a criança para algum lugar. Vamos supor. Então, nós sobrou 3 horas do nosso tempo. Essas 3 horas, o que você faz? Toma cuidado com o celular, hein? Que senão se torna uma idolatria, tá? Toma cuidado com a televisão, que senão torna uma idolatria, irmão. Irmão, toma cuidado com aquele carro que você gasta 3 horas limpando aquele carro e passando a terceira, senão se torna idolatria. Está vendo como é que a gente trabalha em nós? Por isso que eu falei, nós estamos no mundo, mas nós não somos nesse mundo, porque nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, que envia, né? Nós aqui, envia todo domingo. Se você for notar as mensagens que a gente fala aqui, é trazendo você a Deus.
a buscar mais a Deus, a mais servir a Deus. E nós temos tempo. Nós temos tempo, irmão. É uma correria para lá, uma correria para cá, não é? Mas você sabia que você tem tempo para ficar meia hora, 1 hora na Bíblia? 2 horas, irmão. Você tem tempo, muitos, é claro que não são todos, viu, igreja? Não estou aqui, cada um sabe do seu tempo. Nós estamos aqui, né, abrir os nossos olhos, vamos dizer assim, através da palavra, né? Tem pessoas que têm que ter 5 horas para ficar diante do Senhor. Tem. Então, é isso aí que vai levantar o seu altar. Você é o altar do Senhor. Porque eu posso fazer uma pergunta a você? Nós precisamos hoje de colocar um altar? Não, somos nós. É eu e você que é o altar do Senhor. Mas para mim e para você ser o altar do Senhor, precisa nós ser perfeito, irmão? Não precisa nós ser perfeito, porque aqui a palavra de Deus, eu vi aqui, que quando Deus fala aqui para não colocar, não lapidar essas pedras aqui, somos nós. Não precisa lapidar. Eu trabalhei servindo pedreiro, e nós fizemos um muro, uma época, um muro de pedra. Aí o pedreiro, ele ia lá, e algumas pedras ele lapidava, para ficar certinho, né, no muro, né? Para ficar certinho. E aqui é interessante aqui, que Deus me tocou muito nessa mensagem aqui, sabe, irmãos? Porque ele falou, não precisa lapidar essas pedras. Por quê? Porque ele sabe que nós não somos perfeitos. Mas ele pediu o altar com aquelas pedras. É interessante, não é? Olha só para você ver. Não precisou lapidar, né? Não precisou. Por quê? Essas pedras somos nós. Porque Deus, Ele sabe que nós não somos perfeitos. Que nós estamos lutando contra essa adrenalina do dia a dia. Aí Ele vai e fala, não, me coloca um altar. Me coloca em você. Que nós somos o altar. É interessante? Né? É interessante isso aqui, igreja. Olha só para você ver. Aqui eu vou ler, se eu só peço só atenção. Servem como uma transição prática dos 10 mandamentos da lei cerimonial. Ele estabeleceu os princípios fundamentais para a adoração verdadeira, orientando o povo sobre como se aproximar-se de Deus de forma pura, reverente e sem idolatria. E Deus sabia que aquele povo ali era falho. Sabia. Mas só que Deus, Ele tem amor. Deus tem amor ágape. O amor maior para com os teus filhos. Né? E aqui, Ele, vamos dizer assim, ele declara para nós que sabe que nós somos falhos, mas quer que nós cultuamos Ele. Através do quê? Do altar. Né? Amém, igreja? Deus ordena a construção de um altar simples de terra para os sacrifícios. Olha só para você ver como é que Deus é. Deus quer o povo na presença dEle. Se fossem construídos de pedra, essas pedras não poderiam ser lavradas, esculpidas, como ferramentas de ferros, né? A simplicidade do altar demonstra que o homem não deve ser adicionado sem o próprio esforço ou adornar adornos humanos. Aquilo que Deus determinou. O que importava era o coração e a obediência, não a beleza arquitetônica do altar. Então, Deus, Ele é muito interessante, Ele é muito amoroso conosco. Né? Ele aceita de você, de mim, o perdão. Ele coloca em você o Espírito dEle, te moldando, te ensinando, falando, ei,
você pecou contra aquela pessoa, vai lá e pede perdão. Então aí você está construindo o seu altar diante de Deus, que é a sua presença. Amém, igreja? Né? Eu quero que vocês abrem lá em Juízes, um pouco na frente aí, Juízes 6. Então, igreja, eu fiz a pergunta antes aqui, né? Bem primeiro, né? Que eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Quem é o altar de Deus hoje? Nos dias de hoje? Somos nós que somos o altar. Não precisa você ir lá nos fundos de sua casa lá e fazer um altar de pedra, né? Não precisa, é você. É sua santificação com o Senhor. É seu tempo com o Senhor. A gente luta muito com o tempo, né? Muito com o tempo. Amém, igreja? Juízes 6, 24 a 26, versículo. Vou ler aqui. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de o Senhor é paz. E até hoje, esse altar está em Ofra, cidade que pertencia às famílias de Abinezer. Pula, por favor, Marta. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e a outro touro de 7 anos e derrube o altar dos deuses Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Aserá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedra bem arrumado. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Aserá, arrancando e queime tudo no altar como sacrifício. Amém, igreja? É interessante, né? Gideão ali, né? Também na pressão, né, igreja? Naquele tempo ali, eles tinham pressão, com medo, né, dos inimigos, mas eles eram muito obedientes a Deus, igual Elias, igual Moisés, né, que nós comentamos aqui. Aí, ali, ele, meio assim, mas ele colocou Deus na frente, aí ele foi lá e fez um altar. É interessante que ele quebrou o altar dos deuses. Aí eu vou lá, o que é que está te fazendo? O que é que você tem que tirar da tua vida? O que é que está afastando você? O que é que está tomando seu tempo com Deus? Porque você já viu que nós queremos andar bem, nós queremos vestir bem, nós queremos ter um carro legal, nós queremos ter a nossa salvação, que é o principal, né? É o principal, a nossa salvação, né? Aí fora aí, né? Tudo que você faz, né? Que Deus te abençoa, né? Você pergunta, tá Beltrano? Não, eu creio em Deus. Irmãos, aqui tá nos ensinando, irmão, né? A obedecer ao Senhor e nos estatutos do Senhor. É tempo. Nós temos que ter tempo para o Senhor, para que as coisas venham a acontecer, né? A nossa salvação, né, depende da nossa relação com Deus. Porque se você não tem relação com Deus, você não vai viver uma vida santificada, irmão. Não vai viver uma vida santificada. E hoje, para nós viver uma vida santificada com o Senhor, nós temos que trazer para nós, né, germinar, né, para nós, é algo que edifica a sua vida, que traz você próximo ao Senhor. Que traz próximo ao Senhor. Aqui,
Gideão, ele tirou, né, o altar. Eu coloco esse altar da Deus ali como as coisas que estão nos afastando da presença do Senhor. Nós comentamos aqui de celular, está tirando seu tempo. Se estiver tirando seu tempo, corta um pouco. A televisão, corta um pouco. Eu já vi aqui, mensageiros do Senhor, aqui, pregadores aqui do Senhor, falando, se citando, trazendo para mim, na época que eu estava aí, onde que você está aí, né? Muitas das vezes, a gente tem 2 horas no filme, né? Num filme de televisão, Netflix, esses canais aí de televisão aí, que passa filme. Não sou contra, irmãos, não sou contra. Mas a gente tem que tirar o tempo para Deus, para que a nossa vida seja santificada. Seja santificado. Nós oramos aqui para as crianças. Então, você que é pai, se você não levar sua criança para o caminho do Senhor, se você chegar à noite e não orar para suas crianças, você está dando brecha. Se você não colocar a mão nas suas crianças de noite, a hora que ela está deitada, ou qualquer momento ali, você está dando brecha. Chegou segunda-feira, até terça-feira, você não orou pelas suas crianças antes de elas dormirem. Você já não colocou o dia da manhã nas crianças. Elas precisam muito. Eu tenho um filho de 14 anos e uma moça de 20. Tem que orar para eles. E, para mim orar para eles, eu tenho que estar o quê? Santificado. Eu já tenho que ter orado para mim, desde manhã cedo, antes de eu ir para o trabalho. Então, o que eu trago para nós é isso, a santificação para o Senhor. Para quê? Para que a gente venha, né, fazer as vontades do Senhor. E para que as coisas aconteçam na nossa vida, né? Nós oramos aqui para as crianças. Ali tem missionário, ali tem levita, mensageiro da palavra, ali tem obreiros, né? Mas nós oramos, foi pouco ou não foi? Aí nós pais temos que estar em casa sempre, dando um bom exemplo, sempre orando para as nossas crianças, futuros, amém? Aí, isso aí nós tira esses altares, essas vontades, né? Essa idolatria dessas coisas, né? Tem pessoas que assistem filme todos os dias. É idolatria. É idolatria. Constantemente no celular, direto e reto, é idolatria, igreja. Não tira tempo. Então é isso. Vamos dizer assim, vamos recalcular a nossa hora, né? Nossas 24 horas. Amém? Para que a gente venha fazer a vontade de Deus. Você hoje tem tempo de reconstruir um altar para Deus, tirando o que não convém na sua vida e o que não agrada a Deus na sua vida? O que é que você está fazendo aí que não agrada ao Senhor? Que não deixa o Espírito Santo brotar nesse coração seu? Porque nós precisamos do Espírito Santo. Nós temos que colocar na mente, igreja, pecado afasta Deus de nós, ou nós afasta de Deus. O que você achar? Afasta. Deus está ali, com o braço aberto, e eu vou chegando próximo a Ele, através de quê? Da minha convivência com Ele, e abraço Ele. Mas, se eu deixar essas coisas desse mundo me contaminar, eu só vou distanciando de Deus. E aí, as coisas vão acontecendo na minha vida? Não vai. Aí eu vou querer que meu filho venha para o louvor? Minha filha trabalha na obra? Como? Entendeu? Então, as coisas a gente tem que tirar esses altares pagãos da nossa vida, que é essas coisas desse mundo, né? E eu vou confessar para você, eu estou no altar aqui, se eu não vigiar, eu caio. E como é que eu vou vir para o altar? Pregar. Porque, na minha visão, nós que estamos aqui, não que a gente é perfeito, viu, igreja? Mas, para mim, estar aqui
Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. Porque como é que se eu estiver com a minha família, eu posso vir aqui? Não posso. Se eu tiver uma rusga, né, uma briga com o vizinho, como é que eu vou estar aqui falando de amor ao próximo? Você entendeu como é que é as coisas? Então é isso. A nossa vida, ela é movida de santidade com o Senhor. Para quê? Para que Ele venha nos falar onde que nós temos que tirar esse altar da idolatria, das coisas que não convêm de Deus. Amém, igreja? Colossenses 3. Vamos lá em Colossenses. Colossenses 3, versículos 5 e 6. Amém, igreja? Vou ler ali que eu não achei na minha Bíblia ali, não. Portanto, amém? Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imobilidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Foi o que nós falou do rico, né? Do rapaz rico lá. Ele achou que estava com o rei na barriga. E eu disse, isso aí eu faço, Jesus. Isso aí eu faço, estou no céu. Mas aí, não foi no último mandamento dele, né? Ele caiu. Pois, é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. É só para você ver. Aí, não é que às vezes vem um castigo, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Né? E quem não tem sonhos? Todos nós temos. Eu vou para 50 anos. Eu tenho sonhos. Aí a pessoa chega perto de mim, o pastor Elton, qualquer outro, chega perto de mim e fala, filho, você tem certeza da sua salvação? Eu tenho que ter certeza da minha salvação. Você entendeu como é que gira a nossa santificação com o Senhor? É isso. Nós temos que ter a certeza daquilo que é bom para nós. Mas se nós vivermos naquilo ali que foi falado, igreja, vou falar para vocês e mostrei para minha esposa, eu comentei com o pastor Elton. Esses dias eu estava vendo uns coisas do TikTok. Foi uma coisa demoníaca que eu mostrei para minha esposa, na hora. Por que eu mostrei para minha esposa? Na hora. Porque senão eu ia trair ela. Eu estava vendo, né, TikTok, e tem muita coisa boa, igreja. Mas só que eu acho que para a pessoa ter um TikTok, ter certas coisas no celular, tem que estar muito forte na espiritualidade com o Senhor. Por quê? Se eu falar com vocês o que aconteceu num vídeo, em questão de milésimo de segundo, num vídeo apareceu uma cena pornográfica. Milésimo de segundo. Foi coisa assim de... Aí eu estava assistindo, sabe o quê? Era mensagem bíblica. Olha só para você ver. E 2 dias depois o meu filho me pediu para ter TikTok. Foi, velho. Minha esposa está ali. 2 dias depois, se eu não me engano, 1 dia depois, o Alf chegou perto de mim, meu pai, deixa eu ter TikTok. Está vendo? Eu mostrei para você, não foi, bem? Apareceu uma cena pornográfica. De questão de assim, ó. Eu voltei. Aí eu mostrei a minha esposa, né? Eu estava do lado dela. Nós já estávamos deitados na cama. Então, igreja, é aquilo ali que falou. Imobilidade sexual, essas coisas. Aí a carne pende para aquilo. Se eu falar com vocês que não. Mas aí nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Na hora que acontecer isso, sabe, Paulo? Você tira.
Mas será que todo mundo tira? Será que o jovem tira? Será que aquela pessoa que não está forte espiritualmente vai tirar daquele vídeo? Está vendo? Como é que nós temos que tirar essas coisas, né, da nossa vida? Por causa disso. Porque se eu estivesse contaminado com aquilo, a minha esposa estava do lado, né? Ela não ia nem perceber. Eu ia assistir. Interessante que eu vejo essa mensagem que aconteceu comigo, foi para mim não autorizar o Alfred a ter o TikTok. Deus me deu a resposta que é para me dar para ele. Vocês entenderam? Porque eu oro para meus filhos. Eu oro para os meus filhos. Hoje, se eu tivesse condições, eu não dava uma Ferrari para a Estela. Que um carro 1.0 ela está fazendo quase 200. Entendeu como é que é as coisas? Estou mentindo, Isaías? Não dava nunca. Você entendeu? Então, é isso. O Espírito Santo vai trazendo para a gente o conhecimento, as visões. Aquilo ali não é bom para... aquilo ali não é bom para mim, aquilo ali não é bom para o meu filho. Mas a gente tem que ter intimidade com Deus, para Ele mostrar para a gente, porque tudo fica normal. Tudo, não, isso aí, não, isso é coisinha boba. O pecado, ele vem, e só vai nos afastando de Deus. Ele vai crescendo e nos afastando de Deus. O pecado é assim, ele é medonho. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá em Filipenses 4 e 9. Filipenses 4 a 9. Amém, igreja? Se você não achou, Marcelo colocou aqui na mídia aqui, amém? Amém? Glória a Deus. Olha o que é que nos conforta, o que é que nós temos que buscar, né? É o quê? É o Senhor. Tenha sempre alegria unido com o Senhor. É a sua santificação. Repito, tenha alegria. Ao 5. Seja amável com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que você precisa. E ore sempre com o coração agradecido. Então aqui eu vejo, igreja, que nós temos que sempre estar na presença do Senhor. Eu vi uma mensagem esses dias que o mensageiro, o pastor, ele falou que qualquer lugar você busca Deus. No ônibus lotado. E eu sempre falo isso com o Paulinho. Você quer santidade, lá onde é que ele estiver cortando um mato para o gado, qualquer um que estiver fazendo um buraco lá, uma cisterna, ele está na santidade, igreja. Mas se ele deixar aquele pensamento, aquelas coisas virem, aí vai cair. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponha em prática o que vocês recebem e aprenderam de mim, porque, né, representa Cristo, né? Portanto, com as minhas palavras, com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então é interessante, irmão.
Aqui, o apóstolo Paulo, ele foi um exemplo, né, de mudança de vida. Quando ele estava do mal, ele matava as pessoas para ver a queda. Para ver a queda. Mas quando ele se transformou cristão, né, no sentido que de obedecer à palavra de Deus, ou o homem, né, para mim foi um dos maiores evangelistas, maior pecador, um maior ganhador de almas da Bíblia, apóstolo Paulo. Né? A palavra de Deus fala em João 13:15, se eu não me engano, que Jesus Cristo, ele fala que ele veio para quê? Para que nós façamos o mesmo. Então Jesus Cristo, ele veio, santificação, levou a palavra, falou do amor de Deus. Então é nós se espelhar nesses homens que edificaram a palavra do Senhor. Amém, igreja? Aqui, aqui fala, eu não vou pedir vocês para abrir, mas aqui em Reis 18:30, fala de Elias. Elias, é igual nós falamos, né? Deus falava e ele ia, ele falava e ele ia, né? E aqui, Deus pediu, né, Elias também para fazer um altar para o Senhor, né? E ali, Elias foi e fez um altar para o Senhor, né? Com toda a pressão, né, que ele tinha ali do rei, da rainha, ele também fez um altar para o Senhor. Então, Elias, o que eu vejo, né? O que eu vejo? Que nós temos que ser obedientes a Deus. Que quando Elias ali foi fazer aquele altar, era ele e os profetas de Baal, né? Eu comentei aqui quantas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, né? É a correria, né? Para lá, para cá, é a mídia, né? Querendo tirar a nossa santidade com Deus, né? Mas para vencer essas coisas, nós temos que ser um altar, procurar ser um altar perfeito para Deus. Ouvir o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim? Amanhã é segunda-feira, o que Deus quer de mim? Na primeira hora que eu levantar da cama, santificação. Levantar, agradecer a Ele, pedir bênção a Ele. Colocar o meu dia diante de Deus, colocar o dia da minha esposa, o trabalho nosso, né? Dos meus filhos. Então, nós temos que ter essa santificação, igual esses homens aqui. E o inimigo não teve santificação? Não aconteceu, o milagre não aconteceu. Mas quando Elias pediu, o Senhor, caiu o fogo do céu. Porque o que mostra para nós? Santificação. Pedir ao Senhor. Quando você pede ao Senhor, quando você obedece ao Senhor, né, automaticamente a mente da gente muda. Muda. Você vai estar ali apto a resolver detalhes com dificuldade. E quando você não está preparado, Ele te mostra, Deus te mostra. Igual aqui, esses homens eram muito obedientes. Nós falamos aqui de Moisés, no começo, que foi lá em Êxodo. Nós falamos de Gideão, também. E agora nós falamos de Elias. Homens obedientes. Aí você vai e fala, nós estamos num tempo difícil. Não, nós não estamos. A luta que esses homens tinham, esses homens aqui, gente, eles estavam na pressão também. Eles estavam perseguidos. O mais ou menos aqui que não estava perseguido era Moisés. Mas ele tinha a pressão ali de guiar aquele povo no deserto. Ele tinha que ter a sabedoria. Tem tão interessante que Moisés ele nos mostra lá em Êxodo
33, eu acho que no versículo 15 em diante, para vocês que gostam de anotar, eu acho que é o 15 em diante. Ali ele pede a Deus, que Deus falou com ele, um versículo antes. Deus falou com ele, não vou não, que esse povo é muito teimoso. Não vou não. Mas aí o que Moisés fez? Moisés foi e fez um altar. E pediu Deus em oração. Aí Deus foi e falou com o Senhor. Falou, eu vi a sua oração, eu vou com você, Moisés. Eu vou com você. Então, o que é que nós temos que ter? É isso. É santificação com o Senhor, constantemente. Alfredo, mas você falou que Deus mudou. Não, Deus não mudou. Deus ouviu a oração de Moisés. Que Moisés ali foi, clamou ali e falou, Senhor, se o Senhor não for, não tem como eu guiar esse povo. Aí o que Deus fez? De dia era aquela nuvem, né? Para aliviar o povo, e de noite aquela outra nuvem. Então, é a nossa vida hoje. Nós temos que procurar servir ao Senhor a todo momento. Amém, igreja? A todo momento nós temos que colocar diante de Deus. E para nós fecharmos aqui, vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro 2. Primeira Pedro 2, capítulo 2, de 1 a 10. Amém? Glória a Deus. Ao 10. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Está vendo como é que Deus é? Queridos amigos, 11. Perdão, igreja. É 1 Pedro 1 a 10, né? Eu errei aqui. De 1 a 10. 1 Pedro 2, de 1 a 10. Portanto, abandone tudo o que é mal. Toda mentira, fingimento, inveja e crítica injusta. Seja como criancinhas recém-nascidos. Desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Ao 3, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele. A pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. O 5, vocês também, como pedra viva, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdote dedicado a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereça o sacrifício de Deus. Aceite, se coloca diante de Deus a toda circunstância, a todos os problemas, igreja. A todo problema. Ao 8. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que crê. Mas para os que não crê, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-la cair. Essa pessoa tropeçarão porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas.
Mas, ao 9, mas vocês são a raça escolhida do sacerdote do rei, a nação completa dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Está vendo, igreja? Deus não desiste de você. Amém? Enviou o seu Filho, Jesus Cristo, né? Vocês foram escolhidos para anunciar o alto poder de Deus que os chama da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não escolhia, antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Não jogue fora esse amor de Deus para com você. Não, eu não posso fazer isso, jogar fora esse amor de Deus. Essa paixão, né, que Deus tem para conosco, esse amor que Deus tem para comigo, por mim e por você. Mas para isso nós temos que negar esse mundo, igreja. Essa idolatria desse mundo. Amém, igreja? Glória a Deus. Não deixa, né, aquele amor de Deus enviar o seu único filho para todo que nele crê, não pereça. Não deixa aquilo ser uma coisa em vão na sua vida. Amém? Então fica combinado assim, todos nós amanhã cedo já, né? Não que nós vamos sair da agora, mas já colocar a nossa vida na direção do Senhor, para que tudo venha dar certo, para que Ele venha trabalhar em nós, para que Ele venha dar a revelação dele em nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa mensagem, amém? Pai, na Tua presença, Senhor, eu venho agradecer, meu Pai, agradecer por cada um presente aqui, Pai amado, Pai querido. Eu venho te agradecer, meu Pai. Eu venho te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor me deu, Pai, de trazer o Teu amor aqui, Pai amado, Pai querido. E diante do Senhor, meu Pai, eu venho colocar os Teus filhos, meu Pai, os Teus filhos, em nome do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha trabalhar em cada coração, meu Pai, para que nós venhamos ser, meu Pai, obediente ao Senhor a cada momento. Amém, igreja? Glória a Deus. Gostaria de chamar o pastor El. Amém?